13h46 em Natal. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Amanhã estaremos recebendo para comentar o capítulo 42 o pastor Josenil Júnior, que é pastor ali na congregação de Capim Macio, que é uma das igrejas do setor 23. Mas hoje a gente está recebendo o pastor Elmar Ferreira, com quem já está a oportunidade. Meus irmãos, depois do casamento de José com Azenate, a filha do sacerdote Dion, ele teve 2 filhos. A palavra do Senhor Deus diz que lhe nasceram 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, ainda foi no ano da fartura. E esses filhos de Azenate com José, ele chamou o primeiro de Manassés, porque ele disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Quero chamar a atenção para isso. Deus me fez esquecer, não de Jacó, nem dos seus irmãos, mas Deus me fez esquecer de todas as tribulações que eu passei na casa de meu pai, da angústia que ele passou na sua alma quando estava sendo vendido para o Egito. E aqui mostra que esse esquecimento não era o abandono da família, mas era o esquecimento das tribulações. Por isso que quando você alcançar a sua vitória, não fique passando no rosto daqueles que lhe conduziram às tribulações, mas reconheça que eles estiveram no seu caminho não para lhe atrapalhar, mas para fortalecer e saber que Deus foi quem lhe fez chegar no lugar onde você vai chegar ou no lugar onde você está. Então José esqueceu tudo aquilo, esqueceu que foi vendido, esqueceu das angústias, é tanto que ele pôs o nome do seu filho Manassés. Eu esqueci o que passou. E o nome do outro, do segundo, ele chamou Efraim, porque ele disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabou os anos de fartura. Deus fez crescer, ele não se esqueceu do que Deus fez com ele. Ele é tanto que a história seguinte, que vai ser narrada posteriormente, vai nos mostrar como Deus estava na vida de José, e ele não esqueceu da casa de seu pai, não esqueceu dos seus irmãos, não esqueceu nem da sua língua. Porque tem pessoas, quando são abençoadas por Deus, se esquece de tudo. Se esquece dos amigos, se esquece da igreja, se esquece de que um dia cantou no conjunto infantil, se esquece que um dia cantou no conjunto da mocidade, se esquece de tudo, só porque alcançou uma vitória de riqueza. Mas a riqueza pode passar, irmão, mas Deus não passará. E aqui o fechamento dessa palavra: havendo, pois, fome na terra, José abriu tudo o que havia de mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevalecia sobre a terra do Egito. Todas as terras vinham ao Egito para comprar comida, e tinha que comprar na mão de José, porque a terra prevalecia da fome, morria de fome. Então, meus irmãos, essa história mostra que na nossa vida há reveses, mas quando Deus está na direção, Ele guia, Ele orienta, Ele abençoa. E mostra também que Deus é quem deve aparecer em nós, na sua grandeza, na nossa história, a história que Ele está escrevendo. Agora, na nossa história, ninguém vai ficar deitado sendo mandatário, não. Tem tarefas a cumprir. José não ficou lá no palácio só mandando o povo fazer, não. A primeira coisa que ele fez foi sair pelas terras do Egito, pelos campos, pelas cidades, para fazer uma cartografia da terra. E versículo 46 diz: e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito, fazendo a cartografia para saber onde deveria plantar, o local onde fazer os cílios. Então, na obra de Deus, mesmo quando você chegue ao topo, ainda tem muita coisa a fazer, tem tarefas a cumprir. Pois bem, Deus falou com José daquela forma. Agora teve um tempo que Deus começou a engrandecê-lo. Ao tempo da humilhação, parece a gente estar só, parece estar desprezado. Mas o tempo da exaltação, Deus nos coloca em pedestal, para que o mundo saiba que Ele tem o comando de todas as coisas.
E esse trabalho que Deus quer que nós façamos, irmão, não é somente nas igrejas. Tem pessoas que às vezes se irritam até conosco, como pastores, quando a gente tira de cargo, quando a gente faz mudança, ou quando não coloca em cargo, se irrita. Mas Deus tem muitos trabalhos a fazer, é lá fora, é no mundo, é no seio da família, é no trabalho, é na escola. É lá que a graça de Deus deve se manifestar em nós, e não somente dentro das igrejas. Porque possa ser que hoje comece a ser aprovado na nossa nação, como há previsão, de que nós não tenhamos mais a liberdade que nós temos. E nós precisamos mostrar e falar da grandeza de Deus, e que Deus é que tem o poder de fazer todas as coisas para a glória do seu nome. E Ele age no tempo certo, Ele faz as coisas no tempo certo para a glória do seu nome. 13 horas e 52 minutos, pastor José, mas o senhor ainda teria um tempo aí para fazer mais algum acréscimo, se necessário julgar. Nós temos ainda pelo menos 5 minutos e meio de efetivamente fala. A gente percebe aqui, numa história dessa natureza, ela tem sido tão explorada, né, por pregadores, por cantores, e percebe também uma mercantilização dessa história. Quantos hinos não tem aí, falando de José, que você vai ser exaltado, que Deus vai te glorificar, mas são pessoas que esquecem de mostrar por onde José passou, né? Até os cantores se esquecem de fazer isso, né? Deus, na história, você vê que Deus, quando colocou o nome nos seus filhos, Ele resolveu nem colocar o nome de Egito, né? Dos egípcios nele. O rei do Egito colocou lá no nome de José de Zafanato Paneia, né? Você é o salvador do mundo. Mas José era filho lá das terras de Canaã, filho de Jacó, né? E ele não quis colocar o nome dele assim, quando eu estava estudando para isso. Os nomes hebraicos, você vê Daniel, Samuel, Elias, porque esse El nos nomes hebraicos é Deus. Então quando a gente lê assim, Daniel, Samuel, Elias, são nomes que mostram o pai queria ver a glória de Deus na vida de seu filho. Então Deus está na vida do meu filho. E José não queria esses conflitos. Às vezes a gente tem conflitos lá no trabalho, que chega lá com a Bíblia na mão, querendo ler por todo canto, querendo dizer que é crente, querendo isso traz conflito. Não é que a gente queira encobrir a nossa fé, mas tem um momento certo dela se manifestar. E José não colocou os seus nomes lá nos seus filhos, do seu pai, não. Ele colocou de tal forma que ninguém nem percebia quem era Manassés. Ele disse: olha, Deus me livrou da minha aflição, Deus me fez prosperar em terras estranhas. Então são essas coisas, essas lições que ficam para nós, que nós devemos ter em mente, que Deus está no centro de todas as coisas. Então quando você lê a Bíblia, que esse é o motivo maior desse programa, não é o Giovanni explicando aqui, os demais que aqui vêm, mostrando que é superior a você. Não, você pode ter outro conhecimento além do que nós falamos aqui, mas o meu e o seu conhecimento de qualquer outro que se manifesta aqui, seja para a glória de Deus, e não para mercantilizar a palavra de Deus, gravar tudo quanto a gente faz para sair vendendo. Não. Deus, Ele cuida de nós, como Ele cuidou de José. Ele deu riqueza, deu inteligência, deu sabedoria a José. E José fez todas as coisas para a glória de Deus. E essa influência, pastor, essa influência financeira, essa influência da vida concentrada mais aqui nos benefícios terrenos, ela tem afetado a igreja quase que num todo. A grande lição que eu vejo na história de José é às vezes que, paulatinamente, o escritor Moisés, ele vai dizendo: e o Senhor era com José, e o Senhor era com ele. Aí, mas parece que em letras garrafais, em grandes outdoor, que José enricou, prosperou e que alcançou aquela posição. Isso foi reflexo do fato de Deus ser com ele, mas onde estava o ponto-chave, o cerne da coisa, era exatamente a comunhão de José com Deus. Tenho certeza que José não dava nem tanto conta ao posicionamento dele. Ele era um camarada simpático, de bom trato. Quando ele esteve no presídio, ele não arranjou assim, inimizado no sentido de inveja. Pelo contrário, ele foi parceiro dos seus companheiros de cela. Quando um teve um sonho, o outro também compartilharam com ele. Ele se interessou pela tristeza que estava aparente no semblante deles. Então
Então a gente vê que esse companheirismo, essa forma de lidar com as pessoas, preocupando-se com as pessoas, era a grande riqueza de José, era a prosperidade verdadeira. E os próprios sacerdotes, ele podia muito bem, agora eu sou o Senhor, o negócio de sacerdote de Deus estranho aqui não, vou implantar o Deus Jeová aqui na terra do Egito, isso não seria bom. E ele respeitou os sacerdotes, é tanto que quem tinha a porção de Faraó, por meio de José, eram os sacerdotes. José comprou todas as terras do Egito, menos a dos sacerdotes. Então os sacerdotes eram poderosos, né? E antes de José, e mais velho do que ele. Por isso que ele soube honrar Faraó por meio da sua sabedoria e da sua inteligência, honrando aqueles que estavam com Faraó. E não os colocou contra Faraó, de dizer, os seus sábios não são sábios, né? Os seus adivinhadores não são adivinhos, não aparece isso. Então, a sabedoria que Deus nos dá é para ser usada para a glória de Deus. Se ele fosse usar a influência que tinha com o faraó do Egito, porque o que José dissesse ali estava ali, o próprio faraó tinha dito assim, que onde há um Deus como o Deus de José, o próprio faraó tinha dito, ele tinha reconhecido que Deus é Senhor, no original é o Senhor mesmo, Deus, o soberano, o faraó está reconhecendo. Então se o faraó só olha essa religião aí, foi ela que trouxe toda essa atraso. Se José fosse a pessoa que fosse sorrateira, mas ele usou o seu poder de influência que tinha perante o rei para favorecer a nação não morreu de fome por causa de José. Toda a nação do Egito, todo mundo teria perecido. E José reconheceu isso quando teve com seus irmãos, lá na frente, capítulo 47, 48, 48, né? Quando ele se fez conhecer dos seus irmãos, não se preocupem não, foi o Senhor que me enviou para cá, para que mantenha a vida. Então Deus governa o mundo, governa Brasília, governa o Rio Grande do Norte e governa Natal. Então não se preocupe com isso não. Às vezes as pessoas querem enfiar na nossa meta essa questão de política, mas Deus é quem governa a vida dos homens na terra. Governa a sua igreja e governa a vida dos homens. E outra coisa que o José também é muito explorado assim, não porque Deus fez, colocou ele lá e tal, mas a gente vai ver quais foram os critérios. José nem se interessou, foi Deus que fez mesmo. Ele não passou por cima de valores morais para poder alcançar esta vez. Mas, pastor, a gente tem um tempo ainda para uma oração. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações e orasse também por nós, em nome de Jesus. Como é agradável a gente estar num lugar como esse e saber que você está nos ouvindo. Esteja onde você estiver, na televisão, no rádio, no computador. Saber que Deus tem os seus momentos de fazer a gente parar, de fazer a gente ter uma reflexão de vida e que essas coisas sejam aplicadas à sua vida para o seu bem. Agora, sempre reconheçam que quando Deus lhe faz alguma coisa, é para a glória dele, não para a sua glória. Por isso que a glória de Deus na terra permanece. E os homens passam. Passou José, passou os demais irmãos seus, passaram todos. Mas Deus permanece na terra, sendo glorificado por aqueles que ele chama para a glória do seu nome. Pode orar, pastor. Senhor Deus, nós glorificamos a Ti, Senhor, nesse tempo. Possa ser que outros tempos serão outros, mas a glória que estamos te dando hoje, ela veio, ela está e ela será. Então, portanto, a Ti seja dada a glória e a honra para sempre. E aqueles que estão a nos ouvir, Senhor, que essa palavra ensinada, pregada, demonstrada, caia em seu coração. E que nós possamos ter em mente sempre a Tua glória, sempre o Teu louvor, sempre a Tua honra, agora e para sempre. Amém. Sinto feliz. Você acabou de ouvir o programa Explicando a Bíblia com o irmão Gilvan Silva. Bíblia, teu conteúdo